Tempo e constância. Se você for muito determinado, pode sair do zero, cara. Desde a da parte técnica, eu vejo assim, a evolução que eu tive como CEO, como gestor, foi em um período muito curto, Kaique. Absurdo a minha evolução como pessoa, como tudo. Só que por quê? Era exposição ao risco, exposição ao problema, né? E não desistir em momento algum. Tipo assim, meu Deus, vou desistir. Vou, sei lá, fazer outra coisa, né? Não era uma opção e até hoje não é. Então, é persistência, que é o principal, acho que chave, assim, para conseguir estar desenvolvendo algo. Sejam muito bem-vindos ao Decolada, um podcast com histórias reais de negócios reais. Este podcast é uma produção Asas. Eu sou Kaique Coman, apresentador do programa. Nosso convidado de hoje é Lucas Montani, CEO da Yellowling. Como a grande maioria, você provavelmente tem algum aplicativo no seu celular que te conecta com pessoas que prestam serviços que você precisa. Afinal, é mais fácil pedir um Uber do que ligar para um táxi, ou é mais cômodo procurar uma janta pelo iFood do que ir até o restaurante. A cada dia que passa, fica mais fácil encontrar as pessoas certas para resolver situações e problemas que temos no nosso dia a dia. E não é à toa que o mercado de aplicativos de serviço, como são chamados esses apps, tem a projeção de ter uma receita superior a 430 bilhões de dólares em 2022. O nosso convidado de hoje encontrou uma oportunidade de unir esse tipo de tecnologia dos aplicativos de serviço com um tipo de trabalho extremamente importante no nosso mundo globalizado, a tradução. Esse ramo, o de traduções, deve alcançar uma fatia de mercado de 46,22 bilhões de dólares até 2028, de acordo com o levantamento da Verify Market Research. E foi morando no exterior que Lucas Montani, fundador da Yellowling e nosso convidado, percebeu que poderia usar a tecnologia ao seu favor para tornar o ramo de traduções mais eficiente e acessível. Essa ideia, é claro, só saiu do papel a partir da sua vontade de empreender, que esteve com ele desde cedo, como você ouvirá agora neste episódio do Decolado. E eu sou um cara, sou muito jovem, né? Tenho 25 anos, mas venho dessa área de empreendedorismo acho que desde criança, sabe? Tenho uma pegada assim, esse prazer por criar. Você me fala assim, eu sou um cara fascinado pelo processo, por estar criando, por estar com pessoas próximas a mim, né? Isso aí acho algo que o principal motivador que eu tenho assim hoje no meu negócio aqui é a Yellowling, né? Nós temos duas empresas hoje que eu vou falar um pouquinho mais delas ali nesse processo. Mas é um cara empreendedor, um cara que busca sempre, talvez, desafios, né? E aí, sim, inconformado também. Acho que a palavra que mais me define é inconformado com a realidade que eu tenho num contexto geral, né? Ah, legal, Lucas. Cara, eu não sabia que você tinha 25 anos. É bem. Assim, eu tenho 27, então a gente é meio que da mesma geração aí. Depressão, né? E Lucas, como que foi assim a sua infância, o seu contato com a tecnologia? Você sempre foi um cara que gostou de tecnologia ou quando você era mais novo você queria ser um artista, alguma outra coisa desse tipo? Eu sempre fui muito criativo, assim, sabe, cara? Desde a questão, por exemplo, pô, meu pai e minha avó ficavam malucos, cara, que eu desmontava, por exemplo, desde o do carrinho à TV da casa, né? Quando eles pegavam lá, tava tudo desmontado, estragava os negócios. E eu tive um contato, assim, vamos pensar, relativamente cedo com a parte da tecnologia. Não sei se você chegou a usar o Windows 97, por exemplo. Usei. E aí eu lembro que, cara, era muito limitado naquela época, internet de escada, né? Pô, tô ficando velho. E aí, poxa, eu adorava ir na casa da minha avó, dormir lá. Aí tu me pergunta por quê, né? Porque lá tinha um computador e tinha internet, eu acordava de madrugada, acessava para utilizar, enfim, MSN, um protótipo de jogo que tinha naquela época, né? E desde então sempre, cara, muito próximo dessa área de tecnologia, sempre fui uma pessoa assim muito curiosa, digamos assim, né? E uma característica interessante, que, por exemplo, eu sou curioso, mas, cara, para que eu execute algo muito bem feito, eu tenho que estar empolgado com o negócio. Eu acho uma característica forte que eu tenho, por exemplo, poxa, até tem uma história mais para frente ali que eu posso contar, que, por exemplo, cara, eu fui fazer algo que eu não conseguia fazer, de assim, que eu não tava afim e não saiu, cara, não funciona, sabe? E aí a tecnologia veio dessa infância, acredito eu, que sempre pesquisando, sempre buscando, e aí foi passando os anos, né? Mudei de área, assim, minha primeira trabalho, digamos assim, que eu tive, um trabalho mais sério, assim, foi com 17 anos. Antes disso, fiz um monte de coisa, na verdade. Trabalhei até em. O que que eu trabalhei? Eu trabalhei ajudando meu tio numa instituição que ele tinha lá. Trabalhei até numa oficina de motos, tá, acredita?
E aí, depois desse processo, eu entrei numa empresa que é uma empresa de estrutura metálica e pré-moldada, né? E estrutura metálica e pré-moldada como projetista. E aí, nesse meio tempo, minha família ela sempre trabalhou com a parte de construção civil. Meu avô era construtor, meu pai também, né? E aí, pô, super gostava dessa área. Fiz um curso na época do AutoCAD poxa, entrei para essa área da construção civil e tal, e fui crescendo, aprendi muito nesse processo, né? E foi, acho que a primeira iniciação assim que eu tive dentro de algo mais corporativo, né? Algo mais organizado, digamos assim. Lucas, em qual momento assim que você, na sua trajetória aí da adolescência, que você se viu empreendedor? Teve algum momento na adolescência ou foi mais pra frente que você começou a se ver assim, poxa, eu acho que eu vou ser isso aqui, sabe? Olha, eu acho que começa, vamos pensar o seguinte, desde a minha infância, com certeza, que eu acho que daria para pegar muitos detalhes que hoje eu consigo identificar que fazem parte do meu perfil, tanto como empreendedor, né? Vamos pensar até na parte do colégio. Cara, eu era um terror no colégio. Né? Era um terror. Minha mãe toda semana estava na direção. Até uma época minha mãe falou, cara, não tem que fazer mais, cara. Porque, poxa, eu era muito ali, eu fazia as coisas do meu jeito, tinha uma certa, como eu era um, pô, rapaz, ali a gente era muito ativo também. E aí eu não conseguia ficar quieto. Poxa, acho que pega até um pouco aí de déficit de atenção, que eu tenho um certo nível ali. E então, sempre tive esse perfil mais assim, cara, de querer fazer as coisas do meu jeito, um perfil, de certa forma, de líder, né? Então, pô, desde a brincadeira da escola lá, que a gente fazia em grupo, por exemplo, eu sempre estava por primeiro, sempre eu que liderava essa questão. Eu acho que aí já começa um pouco desse perfil mais empreendedor, né? Dessa infância, de fato, né? Ah, legal. E aí, Lucas, você foi para esse ramo aí da construção civil e nesse momento, assim, você já tinha familiaridade com outro idioma, com outra língua? Não, essa história aí até ela vai se desenrolar um pouco mais para frente, mas não, o meu contato era zero com outro idioma, meu inglês era péssimo. E aí foi que eu tive essa experiência que eu acho que eu aprendi muito, sabe, Kaique, na questão de valores nessa empresa. Porque o Nelson, que ele era o dono dessa empresa, ele me chama de filhão até hoje. Eu vou visito ele, eu vou para ele mora comigo. Ele me trouxe muito sobre valores, sabe, sobre, cara, como levar as coisas de forma correta, que ele era uma pessoa bem muito cristã, assim, com valores impecáveis. Isso foi meio que um mentor, assim, que me deu uma direção que eu acho que hoje foi fundamental para as minhas tomadas de decisões futuras, né? E aí fiquei, acho que mais ou menos 2 anos, cheguei a ser diretor dessa empresa, no sentido como gerente geral ali, né? Pegamos obras gigantescas, obras de tipo 3, 4 mil metros, que, poxa, eu estava na frente do projeto, da produção do material em si, da montagem, então era uma loucura. Lembro que uma época nós pegamos uma obra era um supermercado. Só que detalhe, Kaique, que esse supermercado ele estava aberto durante o dia. E aí as obras eram somente madrugada. Cara, que loucura, em outra cidade ainda. Aí eu lembro que era carnaval, e pensa assim, já eram mais ou menos uns 10 colaboradores que estavam nessa obra. Cara, que loucura. Eu com 18, 19 anos, eu tinha 18 anos, eu acho, naquela época, meio que tomando conta de 10 caras assim muito mais velhos, cara do céu, que perrengue. Era carnaval, o pessoal não queria nem saber de trabalhar, queria ir embora. E eu lá, vamos, galera, vamos fazer para a gente entregar esse prazo e tal. E aí isso me trouxe, poxa, uma experiência absurda e algo que eu acho que foi muito importante, assim, eu aprendi com o dinheiro dos outros. Então, cometi alguns erros, né? E foram erros, assim, é claro que controlados, não teve nenhum impacto gigantesco. Mas, poxa, se fosse às vezes na minha empresa, eu poderia ter quebrado, poderia ter feito, enfim, ido para um caminho talvez ruim, né? Poxa, Lucas, e assim, como que você via essa situação da sua pouca idade e Uhum. lidando com pessoas mais velhas? Como que foi assim a princípio quando você começou a pegar esses projetos maiores e quando você se apresentava e tipo o pessoal via lá um garoto mais novo assim? Cara, foi uma loucura, porque quando eu entrei nessa empresa, eu era uma pessoa bem tímida, assim, uma criança tímida, de certa forma. Até eu lembro de uma vez que o Nelson, eu liguei o telefone e tal, fiz uma ligação, ele parou assim, cara, antes tu atendia a ligação todo retraído, tudo falando baixo, agora tu tá falando alto ali e tal, né? Então foi um processo bem difícil, porque vamos pensar, 18 anos, aí você, poxa, querendo mandar no pessoal de 40 que tá há tantos anos na área ali.
mas foi um processo, acho que, de criar confiança e respeito deles, sabe? No começo foi bem complicado, aí não funcionava, tanto que uma vez, pra você ter uma ideia dessa história, nós tínhamos um refeitório dentro da empresa, né? E aí coloquei uma placa lá que é proibido fumar no refeitório. Esse pessoal geralmente fumava bastante lá, né? Aí eu chego outro dia no refeitório e tá faltando um pedaço da minha placa. Eu já pode imaginar o que os caras fizeram, né? Eles usaram a minha placa pra fazer o cigarrinho deles lá. E aí, beleza. Cara do céu. Esses caras tão malucos, né? Daí comecei a fazer mais uma reunião, assim, na época comecei a me impor um pouquinho mais, só que eu entregava muito resultado, cara. Tipo, cara, eu trabalhava igual um maluco. Era de estar 7 horas lá na empresa para abrir, era 11 horas eu estava lá, às vezes tinha obra de madrugada e ganhava extremamente pouco. Só que essa experiência não teve preço, cara, não tem preço que pague essa experiência que eu tive no caso de, poxa, de me desafiar. Tanto que eu estava lá, acho que 2 anos e ganhava menos que todo mundo dentro da empresa e trabalhava igual um maluco, mas para mim estava ótimo, porque era aquilo que importava para mim naquele momento, não era nem tanto dinheiro, mas sim a oportunidade de estar fazendo isso, né? E aí foi passando o decorrer do tempo, né? Comecei, como eles viram todo aquele meu empenho, sempre querendo resolver, sempre querendo fazer as coisas. Teve alguns que não teve jeito, mandei eles embora. E aí o pessoal começou a colocar um pouquinho mais de respeito no meu trabalho e em mim. E foi um processo que foi fluindo, né? Pô, que massa, Lucas. E assim, o que que você falaria para essas pessoas hoje que estão começando, que é novo, que tem um talento assim, porém não sabe lidar com essa situação com pessoas mais velhas, né? Eu acho que, primeiro de tudo, vamos pensar que é algo que eu também sou muito novo, né? Então, obviamente, em algumas situações sinto essa insegurança também, normal. Mas é um processo muito, eu acho, de falha, de tentativa e erro, né? Eu acho que não pode se preocupar no primeiro momento, talvez, cara, vou não se cobrar tanto em relação à entrega, tu tem que confiar no que tu tá fazendo. Poxa, que nem um Uhum. produtor de vídeo. Cara, se o cara confia no trabalho dele, a métrica que uma pessoa, vamos pensar assim, no mundo dos negócios, o que eles vão avaliar é resultado, né? Poxa, se tu apresentar um trabalho legal, um negócio bem feito, é isso que conta, sabe? Não tem muito essa coisa que a gente acaba fantasiando muitas vezes ali, e aí eu acho que seria mais isso. Então, cara, foca no resultado, em fazer um trabalho bem feito. Transparência é algo que é essencial, porque eu vejo assim que essas pessoas, principalmente eu tenho contato com muitas pessoas assim que são um nível muito avançado, muito na minha frente na área de negócios, e esses caras eles farejam contradições. Então, cara, se tu mente algo, se tu entrega algo que na verdade esses caras vão pegar, e aí acabou a tua oportunidade de estar prosperando, fazendo uma parceria. Acho que é ser humilde mesmo, falar, cara, ó, isso que eu posso entregar, tô dando o meu melhor e é isso. Ah, legal, Lucas. E aí, então, Lucas, você aí estava nesse processo e aí você ficou quanto tempo nessa empresa? Fiquei mais ou menos uns 2 anos, 2 anos, 2 anos e meio. Certo? Daí depois que você saiu dessa empresa, você continuou nesse ramo de construção civil, imobiliário? Como que foi depois que você saiu? Então tá, vamos lá. Eu morava numa cidade pequena chamada Prudentópolis, no Paraná. Cidade com, acredito que hoje 50, 55 mil habitantes, né? E nessa época, eu sempre almejei fazer faculdade de engenharia civil, na época na UFSC, que é lá em Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, aliás, né? E aí, cara, tinha isso na minha cabeça e tal, né? Poxa, fazendo cursinho igual um maluco, pagava. Uma época eu saía do meu trabalho e ia pro cursinho, que era na cidade do lado. E, cara, eu chegava tipo meia-noite e meia, 1 hora da manhã em casa. E Nossa. aí, pensei, poxa, eu tava focadaço nisso, né? Pra fazer um cursinho, queria fazer engenharia civil lá. E aí, eu acho que com isso, até teve um detalhe, pô, até triste na minha vida, cara. Que aconteceu que, pô, eu imprimi o boleto do Enem na época. E aí mandei pro meu pai, pai, paga aí, né? Não é que ele esquece de pagar o boleto, cara. Nossa. Eu fazendo cursinho, eu pensei, caraca, que merda, mano, fazendo cursinho, acabou que. Mas enfim, e aí nesse meio tempo, com essa minha. Acho que eu acredito que foi isso, eu acabei incentivando a minha irmã a fazer uma aplicação numa faculdade de Santa Catarina. E ela foi aprovada, ela foi, e nisso chegou um tempo que meu pai veio com essa ideia, cara, vamos para Santa Catarina, tem apareceu uma oportunidade de uma imobiliária lá para comprar e tal, tal, tal. E aí nisso, beleza, fomos para lá e começamos essa jornada lá. Poxa, é um ambiente totalmente diferente, saindo de Prudentópolis, que é uma cidade com 50 mil habitantes, e para uma cidade que já tem um nível corporativo muito maior, né? E foi,
cara, uma experiência absurda também, trabalhava, sempre tive uma característica muito forte em mim, eu sempre trabalho igual um maluco. Dá de manhã, cara, até meia-noite, às vezes a gente tá aqui no escritório, e eu sempre tive isso, e isso é algo legal, mas porque, cara, eu gosto do que eu faço, sabe? Eu gosto de estar nessa energia, eu gosto de estar numa, como posso dizer assim, extremamente empolgado, sabe? Eu gosto de estar naquela quase euforia, eu digo assim, é uma sensação que me deixa muito confortável. E aí nós fomos para lá, nisso nós ficamos, acho que 2 anos com essa imobiliária. Só que, cara, nós pegamos uma época de recessão, foi bem complicado assim, porque nós tínhamos um custo muito alto. Chegamos a ter, acho que 8 corretores na imobiliária, né? Então tinha uma estrutura legal e não estava vendendo e tal. Foi uma história bem complicada nesse processo, e uma hora, tipo, eu também tinha um certo conflito, porque eu era o gerente dessa imobiliária, né? Só que as coisas não estavam saindo da forma como eu queria, sabe? Eu queria executar algumas coisas, e às vezes, tipo, até meu pai, ele falava, cara, não dá e tal, eu pensei, beleza. E eu sempre quis fazer, aí começa a entrar a história de onde que eu entro nesse mercado de traduções, né? Que envolve também a área de tecnologia. E aí eu pensei, tá, eu tava isso com mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos. E aí eu pensei, fazia algum tempo já que eu estava pesquisando a parte da minha documentação para a cidadania italiana. Então, buscando documentação e tal, beleza. E aí eu consegui toda a documentação. Tem muitas histórias nesse meio tempo aqui, né? Porque, poxa, é um processo que foi muito complicado. Levei uns 4 anos, eu acho, para conseguir montar Nossa. toda essa documentação. E aí consegui montar de documentação. Eu pensei, cara, vou fazer a minha cidadania, vou para a Itália. Comprei a passagem, avisei o pessoal que ia embora em 6 meses. E aí, cara, foi basicamente isso. E detalhe, nesse meio tempo, eu tava para receber um valor legal de uma comissão, de uma venda de um imóvel, e não entrou essa comissão. Nossa. Aí eu pensei, caramba, o que eu vou fazer? E eu tinha mais ou menos, sei lá, esses 6 meses ali, né? E nisso eu comecei a trabalhar com construção civil, porque como eu tinha imobiliário, já tinha escritório, tinha muitos clientes, eu já tinha experiência principalmente em projetos, levantamento de requisitos, parte quantitativa, mão de obra, tive uma experiência muito boa nessa área de construção civil. Na época eu fiz meio que uma parceria com o engenheiro lá, a gente começou a pegar obra, né? Então, peguei uma obra, peguei duas, que era a obra de reforma predial mesmo, fazia terceirização. Eu fazia, na verdade, ele era contratado, né? Eu fazia a terceirização desse, então, por exemplo, assim, eu fechava com o condomínio para fazer a pintura e a lavação externa do prédio, né? Fechava com eles, como eu trabalhava muito bem quantitativo, eu conseguia apresentar uma proposta muito detalhada, com a planta baixa e tal, tudo certinho, e isso passava muita credibilidade, eu acabava fechando e terceirizava esse serviço para uma outra empreiteira que fazia todo o processo. Cheguei a fazer umas 4, 5 obras de reforma predial lá, um apartamento reformei também, isso em pouquíssimo tempo. E aí consegui uma grana, beleza, fui, né? Isso foi em março, dia 10 de março de 2018, se eu não me engano. E aí começou a minha jornada de ter esse contato com com outros idiomas, né? Tinha feito um cursinho básico de italiano, o meu inglês era básico também, básico, intermediário, e aí fui para lá, cara. Simplesmente peguei a mala, fui para Itália. E Lucas, qual que era o objetivo principal, assim, de você tirar a cidadania? Era mais acredito, por essa experiência, né? Como eu nunca tinha vivenciado uma experiência de viver fora do país, e também em função das possibilidades que a cidadania ela traz, né? Porque hoje, por exemplo, com a cidadania italiana, poxa, tu consegue, tu vai para os Estados Unidos a qualquer tempo, você consegue morar em qualquer país da Europa, você tem muito mais acesso que, de fato, com a questão do passaporte brasileiro. Tanto na questão de business, porque hoje, por exemplo, nós temos empresa constituída nos Estados Unidos, que é a Litec, ela é constituída lá. Nós temos uma empresa também da Aerolink, que não está sendo utilizada por enquanto, que ela é constituída na Inglaterra. Então, eu só consigo isso em função da cidadania, né? Que me permite essa flexibilidade, assim, de tentar empreender em algo global, né? Que esse é o meu objetivo e meu sonho, digamos assim, né? E nesse processo, cara, teve muito perrengue, assim, sabe? Dentro de toda essa jornada, que é coisa absurda, assim. Eu cheguei lá e pensei, a sensação que eu tive é assim, tá, e agora? O que eu faço? E como que foi esse, igual, você fez um cursinho ali de italiano, mas uma coisa é você viver na prática, né? Como que foi Sim. quando você chegou lá e, assim, foi o que você imaginava ou você falou, cara, é tudo diferente do que eu pensei? Foi uma experiência bizarra, assim, no meu crescimento, mas vamos começar como que foi mais ou menos essa história.
Eu pensei, cara, eu vou morar, determinei o lugar, que é a região que eu queria morar, que era na região de Breda de Piave, pra cima, que é uma cidadezinha perto de Vêneto ali, né? E aí, com isso, eu pensei, beleza, eu vou pra lá, meu voo caiu em Veneza, cheguei lá e tal, comecei a passear naquela cidade para procurar imóvel para alugar. Só que, cara, tudo caro, um absurdo de caro, uns apartamentos horríveis, e o pessoal ficava colocando muito empecilho para alugar para estrangeiro, mesmo eu podendo fazer isso. Aí eu pensei, caramba, o que eu vou fazer agora? Na época eu conversei com o pessoal que estava nesse processo também, eles me indicaram uma outra cidade lá do outro lado da Itália. Aí eu pensei, cara, tava uns 10 dias, eu acho, procurando apartamento ali na primeira cidade, eu pensei, tá, vou pra lá. E deu. E aí peguei um trem, esse tem um ponto muito engraçado nesse processo, imagina, cheguei lá todo perdido, peguei meu trem, que deveria demorar mais ou menos de Veneza, ali de Mestre, para Perugia, que é a cidade que eu morei, acredito que mais ou menos, sei lá, umas 4, 6 horas, tá? Eu demorei umas 12 horas, eu acho, Kaique. Por quê? E frio ainda, era final do inverno, poxa, estava quase nevando, assim, aquele quase gelo caindo do céu. Aí peguei o primeiro trem e tal, tinha uma conexão na metade do percurso, né? Desci do trem, como eu tava com malas, esperei e tal, chegou outro trem. Eu pensei, vou ser gentil, vou esperar o pessoal subir no trem e depois eu subo, porque eu tô com mala. O pessoal subiu, a porta do trem fecha e eu fui pra fora. E eu, beleza, né? Eu tava muito preparado psicologicamente para aquela situação. Tranquilo, vou esperar, né? Esperei mais um pouco, mais 3 horas. E veio outro trem. E eu pensei, tá, legal. Subi no trem, cara. Aí eu pensei, vou perguntar, será que é esse trem que vai pra minha cidade? E o cara, não, é o trem lá do outro lado. Aí o trem do outro lado vai embora, tive que esperar mais 3 horas. Nossa. Aí consegui pegar o trem, cheguei à noite na cidade. E eu lembro que era uma cidade, cara, eu fiquei assustado, porque é uma cidade, à noite é bem tudo escuro, um pessoal estranho, assim, nas estações, sabe? Uhum. E aí peguei um hotel na frente, assim, dessa estação. Tinha uma brasileira lá também, de conhecer, ela limpava, era uma senhorinha. E também já, pô, já me senti mais em casa, né? Ah, E aí comecei, pra tu ter uma ideia do meu nível do italiano, Kaique. Primeiro fiz o processo, consegui alugar uma casa, contrato, tudo certinho, a documentação que precisava. Me virei na base do, poxa, traduzo antes, aprendo o que eu tenho que falar para poder falar. Só que se a pessoa fizesse uma pergunta fora do roteiro, meu amigo. E aí consegui alugar essa casa, beleza. Na segunda-feira, depois desse dia, eu pensei, cara, agora eu preciso ir na prefeitura lá para começar a dar entrada no meu processo. Eu fiz o processo totalmente sozinho. E aí tinha um tal do Ufficio della Cittadinanza, que eu pensei, deve ser um escritório que cuida da parte de cidadania. Beleza, peguei um ônibus na época, fui pra lá, toquei o interfone. E aí a pessoa perguntou alguma coisa, eu não consegui responder direito. E aí, beleza, tal. E a pessoa abriu o portão, acho que ela pensou, cara, esse cara não tá conseguindo se comunicar. Eu fui lá, era um órgão que ele fazia o quê? Por que era o Ofício della Cittadinanza? Era um escritório, de uma parte da prefeitura que cuidava de pessoas carentes. Deu pra você, caralho, né? Aí ela me explicou que não era lá e tal, não sei o quê. Aí, beleza, voltei. No outro dia fui lá e começou todo o processo, né? E foi uma jornada, assim, muito de crescimento, porque, poxa, tu tá num país que tu não conhece ninguém, não conhece o idioma, não conhece cultura, tendo que falar italiano ainda. Porque, pensa, tive que ir lá na prefeitura deles pedir o meu reconhecimento da minha cidadania. Então, teve uma linha de aprendizado. Meu italiano foi muito rápido. Nos primeiros 2 meses, de 3 meses, tive um salto absurdo, mas mais pela necessidade, que eu precisava falar de fato, né? E foi por aí que começou essa jornada, né? E aí, Lucas, esse processo, no caso, durou quase 4 anos para você tirar a cidadania. Não, E, não. Lá pela Itália o processo ele é bem rápido. A minha saiu com 45 dias, com o passaporte em mão. sim. Ah, daí depois você já voltou para o Brasil já. Não, fiquei lá. Nesse processo consegui a cidadania, né? E aí eu tive muita dificuldade para fazer as traduções desses documentos no começo. Porque é um Uhum. mercado que ele tem um problema absurdo em relação à tecnologia. E é um mercado que no Brasil ele era até então, agora teve umas alterações,
que o governo federal fez ali, que ajudou muito esse mercado, que agora ele ficou muito mais acessível, digamos assim, porque antes, basicamente, nós tínhamos quase que um monopólio de tradutores juramentados dentro desse mercado. Aham. Cara, eu sofri para contratar as minhas, foi caro, atendimento péssimo, né? E aí, beleza, fiquei com isso na cabeça. Chegou um tempo lá, cara, meu dinheiro começou a acabar. Então tem um misto aí de paixão por empreender, mas também uma questão de necessidade. Eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí me veio a ideia de entrar nesse mercado, comecei a pesquisar, comecei a fazer todo esse processo de intermediações, de fato. Então eu tinha uma empresa, falei com uma empresa, que ela fazia esse trabalho, e eu fazia intermediação. Então eu achava a pessoa que fazia a venda, aliás, precisava da tradução, vendia para ela e contratava a empresa para fazer, basicamente isso. E na época, eu fechei a parceria com uma influencer digital, que ela morava lá na Itália. E aí, uma coisa que eu aprendi também com o Nelson, lá da empresa de construção, Kaique. Cara, tu tem que saber vender, se vender. Por mais que na época, assim, poxa, eu não tinha estrutura nenhuma. Eu tentava me vender como se, poxa, a gente tivesse estrutura, que a gente tivesse não sei o quê. Então é algo que traz credibilidade. Por mais que tu não tenha, não é uma mentira, tu tá ali, por exemplo, antecipando uma verdade. Então, alguém que fala isso, né? E aí sempre me posicionei como, cara, de ter uma empresa tal, legal, tanto que com esse posicionamento consegui fechar com essa influência que ela tinha, bem umas maiores, assim, nesse mercado. E, cara, começou a chover de pedido. Caraca. Foi uma loucura. Era só eu. O meu preço era péssimo, porque a empresa que eu peguei não era lá as mais eficientes. O preço deles era ruim. Eu tinha que ter a minha margem e uma margem para pagar a comissão para essa influência que ela ganhava em cima dos fechamentos, né? E aí foi, poxa, um monte de e-mail, um monte de solicitações, poucos fechamentos. Chegou um time, assim, isso depois de algum tempo, que a empresa falou, Lucas, eu não consigo mais te atender. Só que por quê, Kaique? Todo esse processo, até hoje, 98% das empresas de traduções, eles fazem análise manual dos documentos. Então eu mandava, sei lá, Caraca. 50 orçamentos para eles, sei lá, por dia, por semana, eles tinham que analisar, pegar documento por documento, analisar. Eles contam as vezes quantos caracteres tem na primeira linha e multiplicam para chegar na quantidade de laudos. Tu acredita nisso? Caraca, velho. Aí eu pensei, não é possível, cara. Não é possível. Os caras falaram, ah, a partir de segunda a gente não vai mais te atender, porque vocês fazem 1 milhão de orçamento e fecham, sei lá, fecham 10, né? Aí eu pensei, caramba, e agora? E aí, nesse processo, eu pensei, meu Deus, caiu minha casa, né? E agora fazer o quê? E aí fui atrás de outra empresa, que era uma empresa mais eficiente, com processos mais organizados, e aí começou a estruturar uma estrutura mais de empresa mesmo, né? Uhum. Só que eu brinco assim, eu sou um cara preguiçoso. Eu sei fazer processo, eu não consigo executar. Na época era só eu de empresa, eu sempre tive essa visão, cara, preciso fazer um sistema, preciso ir para essa área de tecnologia, né? E foi daí que foi esse start que eu comecei a desenvolver tecnologia e me integrar mais nesse mundo da tecnologia, né? E nesse tempo você ainda estava lá na Itália. Tava na Itália. Aí depois que você saiu de lá, você decidiu vir para o Brasil buscar esse apoio da tecnologia ou você conseguiu já um apoio lá ainda? Ó, teve mais uma. Eu comecei a fazer na época. Eu tive uma operação que ela estava bem consolidada no Brasil, com faturamento legal, assim. Claro que nem perto do faturamento que a gente tem hoje, mas a gente conseguiu ali, sei lá, nos primeiros 8, 9 meses, sei lá, um faturamento quase, sei lá, 300 mil reais, mais ou menos, né, de bruto. Minha margem era pequena, mas estava consolidada a operação no Brasil, estava mais estruturada, por exemplo, estava um fluxo constante, que era a parte comercial, a parte de suporte estava mais alinhada. Isso eu tinha 2 pessoas que trabalhavam comigo aqui do Brasil, né? Então eu contratei essas pessoas mesmo à distância. E nós tínhamos a imobiliária ainda, e dentro da imobiliária a gente começou a fazer esse processo das traduções lá, né? E aí, beleza, foi fluindo isso aí. Aí chegou um ponto que eu comecei a fazer traduções lá na Itália também, porque lá tem um processo que é um pouquinho diferente do Brasil, as traduções juramentadas, né? Comecei a fazer lá também, comecei a faturar dinheiro lá também, cheguei a ter tipo acho que era mais ou menos uns 800 euros por mês lá que a gente estava vendendo e tava fluindo bacana. Aí eu tive uma brilhante ideia, pensei, cara, tava meio acomodado lá na Itália, porque a Itália, acho que depois de um ano tu fica enjoado, porque é muito parado, não tem uma agitação que pega São Paulo, por exemplo, que é aquela loucura, business. É mais calmo, o pessoal
almoça lá, tira o soninho no meio-dia, um nível muito mais calmo, né? E aí, o que eu pensei? Ah, vamos dificultar esse negócio, e meter ele para os Estados Unidos. E aí, nisso, por exemplo, você tinha o aprimorado italiano e, Aham. e lá você também tinha esse contato com o inglês lá ou não? Eu aprimorei muito meu inglês lá, Kaique, porque Perugia era uma cidade universitária, né? Então, pessoas do Brasil, do mundo todo estavam lá. Então, conheço gente da Grécia, conheço gente, muitos americanos, até da Rússia conheço gente. Ah, legal. Então, o idioma, assim, universal era o inglês ali. E tava ok ainda, não era aquele, meu Deus, que idioma, Aham. pô, fluentão. Não, era, eu conseguia me comunicar. E aí fui para os Estados Unidos com a mesma ideia, assim, só que era algo um pouco desorganizado ainda, sabe, Kaique? Porque, tipo, era mais algo assim, quase que no impulso, cara. Vou para lá para experimentar e, meu, fazer acontecer. Só que eu já tinha a operação rodando no Brasil, que tava beleza, e aí tava com a da Itália, só que da Itália, depois que fui para os Estados Unidos, não flui legal. Meio que encerramos lá, porque não tinha pessoa para fazer, então eu precisava de alguém. A pessoa que fazia para mim acabou saindo, e aí ficou dessa forma, né? Aí fiquei 3 meses nos Estados Unidos. E aí foi que ano que você foi pra lá, Lucas? Nos Estados Unidos, É. em 2019, porque eu fiquei exatamente um Aham. ano na Itália. No dia 10 de março, eu peguei meu voo para Boston. E aí nisso eu fiquei 3 meses lá nos Estados Unidos e, cara, não consegui. Eu cometi uma falha bem grande também nesse processo, porque quando eu fui para lá, eu fui com o passaporte italiano e Uhum. não precisa de visto. É uma permissão que existe, se chama o ESTA, né? Só que como eu fui para lá com esse ESTA, eu não sabia que eu não conseguia fazer, por exemplo, a minha ideia era começar a fazer algum curso, alguma coisa lá, até para estender o visto e para poder ficar mais tempo dentro dos Estados Unidos e conhecer um pouco a cultura deles, que é uma cultura que eu sou fascinado pela cultura americana e por tudo que eles representam assim no contexto geral, né? E aí, nesse processo, fui para lá e fui fazer a renovação desse visto, tentar trocar e não consegui, porque eu não tinha o visto, eu tinha uma permissão só. E Uhum. aí, pensei, cara, deu ruim. Aí voltei para a Itália, e aí pensei, vou aplicar um processo de visto. Só que eu voltei para a Itália, tipo, sei lá, na sexta, fui aplicar o visto na segunda. E obviamente que negaram, porque tu acabou de sair dos Estados Unidos e tá pedindo visto sem ter um motivo plausível, né? E aí Uhum. acabaram negando meu visto, e nisso eu fiquei mais, sei lá, um mês na Itália, mais ou menos 2, e voltei para o Brasil, né? E aí, com isso, eu comecei a focar mais nessa área da empresa e realmente no desenvolvimento de software, né? Daí que entra a minha jornada dentro da tecnologia de fato, né? Aham. E aí, quando você veio da Itália, esse projeto aí já era Yellow Link ou assim, era um projeto independente que não tinha um nome ainda? Ele era outro nome, era E-Tradução Juramentada, essa empresa. Aham. E aí eu pensei, cara, não tá legal, preciso reestruturar todo esse processo. E aí o que que eu fiz na época? Eu contratei, eu acho que 2 pessoas, 2 desenvolvedores, que nos ajudaram a. Na verdade, teve até um caso curioso antes disso aí. Porque teve uma. Quando eu tinha, acho, uns 16, 17 anos mais ou menos, eu utilizava um aplicativo que chamava WeSpeak, que basicamente é um aplicativo para praticar idiomas e tal. E eu conheci uma menina nesse WeSpeak, a gente sempre conversava para praticar inglês e tal. E por curiosidade, na época, eu não sei porquê, nem precisava no LinkedIn, eu criei um LinkedIn e adicionei ela. E ficou. Aí voltei pro Brasil, um dia lá no meu LinkedIn, depois eu já tinha o LinkedIn bonitinho ali, tudo arrumado. E aí eu vejo ela, né? Poxa, apareceu lá, desenvolvedora do estado de Roraima. Sei, epá. E aí chamei ela, ela começou a fazer esse projeto que ela tinha, ela e um parceiro dela, como era terceirizado, não era time nosso, né? E aí ela começou a desenvolver um protótipo do nosso projeto. E aí nesse meio tempo chegou um tempo que, cara, não estava indo, porque ela trabalhava para o Estado, não conseguia atender as demandas que eu tinha. E ela me indicou uma outra pessoa, que é o Wellington, que ele está comigo até hoje. Tanto que ele mora em Roraima. Ó, que loucura, a gente está trazendo o cara de Roraima aqui para Santa Catarina para trabalhar full time com a gente. Caraca. E aí, nesse processo, contratei, na época, 2 desenvolvedores, que foi até antes do Wellington. Quando eu parei, quando ela entregou mais ou menos um protótipo do software, contratei 2, só que eu não tinha recursos também para contratar alguém com experiência. Então, eu contratei 2 caras extremamente iniciantes.
Cara, uma loucura, porque o negócio não funcionava, não fluía. E detalhe, quando eu contratei os dois, um dia depois começou os lockdown da pandemia, que não podia fazer nada. Pensa o meu desespero. Cara do céu. E aí, nosso faturamento caiu absurdamente, porque nós vendemos no mês de março, ali do início da pandemia, o que nós vendíamos em um dia no mês todo. Caraca. Isso que eu ia aproveitar e perguntar, Lucas, que você chegou ali da Itália meio que no final de 2019, certo? Exato. E ali passou um tempo, depois veio a pandemia, e aí você, nesse tempo aí, você estava contratando pessoas. E como que foi quando a pandemia chegou, você imaginava que ia ser tudo que aconteceu, ou você falou, não, vai só ser algumas semanas, assim? Como que foi esse processo da pandemia para você? Eu imaginava já, até eu pensei, cara, será que eu tô sendo meio paranoico? Mas quando você começa a entender um pouquinho micro e macroeconomia, tu vê o impacto que tem, que poderia ter esse cenário, né? E foi isso que aconteceu. Cara, eu tava desesperado, porque mercado global, todo mundo em casa, por aí vai, muita especulação também, tinha muito conteúdo, eu acho que incentivando as pessoas a ficarem com medo, acho que eu acabei pegando um pouco dessa época também, fiquei bem preocupado, mas chegou um tempo que eu pensei, cara, vou adotar uma medida dos estoicos, né? O que eu posso fazer em relação a isso? Nada. Então, não vou me preocupar e comecei a me desapegar disso aí. Na época, claro, tivemos um rombo financeiro absurdo, entende? Nós negociamos com os fornecedores, todo mundo entendeu, porque, cara, não tem o que fazer. Não é culpa nossa, né? Aí foi fluindo. Aí, como nós ficamos nesse desenvolvimento, o pessoal voltou para o escritório, só que, cara, não fluía. Nós ficamos, sei lá, um bom tempo assim, tá batalhando. Nós entregávamos alguma coisa ali, só que, cara, longe de ser o MVP que a gente fala, né? Que é o Minimum Viable Product, que é aquele base de um sistema para que tu possa validar ele. Não era nem uma MVP, porque não funcionava. E dava erro. E nesse processo eu acabei aprendendo muito sobre programação. Então hoje, cara, entendo praticamente todo o processo ali. Claro, não sou um especialista, não trabalho com isso, mas eu consegui uma habilidade que foi muito importante, até para minha visão de negócio, ter essa skill de desenvolvedor. Então eu consigo programar uma funcionalidade, por exemplo, né? E só que como que eu aprendi isso? Pô, dava erro no negócio lá, não entendia nada que estava escrito naquele código e eu precisava fazer alguma coisa, né? Porque era o dinheiro da empresa indo embora, nosso caixa era muito pequeno, então era mais uma questão de tempo, cara. Se, pô, não desse certo em determinado tempo, tinha que quebrar, não tinha o que fazer. Então a pressão do caramba, trabalhando muito. E aí foi fluindo, nós fizemos um código assim horrível. E aí eu pensei, cara, preciso contratar mais alguém. E aí que veio a indicação da RAP do Wellington, que é o nosso atual desenvolvedor. O Wellington é um cara que tem um background muito bom na área de tecnologia, acho que ele é graduado em engenharia de software, análise de sistema, então tem duas graduações e uma pós-graduação em engenharia de software, uma coisa assim, enfim, um cara profissional mesmo, acredito que o nível já quase que sênior, né? A gente fez uma reestruturação de todo esse código, a gente fez o código do zero, basicamente, e aí começou a funcionar de fato. Nós demoramos para colocar o código para rodar, eu acredito que mais de um ano, para fazer o primeiro pedido oficial, um ano e arrisco dizer que um ano e meio, tá? Nossa. E aí foi um ano e meio depois que você chegou no Brasil? Isso. Para a gente colocar, nós colocamos em março. Hoje faz um ano e meio também que está online da forma que está, né? Que foi o primeiro, por exemplo, assim, nós tentamos rodar uns MVP antes, mas sempre faltava algum fluxo. Poxa, teve que fazer uma alteração, não sei do que, não consegui alterar. Aí faz o quê? Altera no banco? Não dá para ficar alterando as coisas direto do banco de dados, né? E aí foi um processo assim que demorou um monte para a gente conseguir, mas aí hoje, poxa, e nesse processo a gente começou a aprender, eu principalmente, aprender muito sobre gestão de projetos na área de desenvolvimento de software, que entra metodologias como, enfim, tem várias metodologias ágeis, o Scrum, toda essa, que exige um pensamento analítico muito grande, porque nessa jornada, algumas vezes nós fizemos funcionalidades que a gente teve que fazer de volta, porque o código expandiu, a nossa estrutura ficou maior e teve que mudar, né? E Lucas, nesse tempo aí que você ficou para desenvolver, batendo cabeça, digamos assim, em alguns momentos,
Qual que foi o maior aprendizado de tudo isso para você? Cara, o maior aprendizado desse, eu acho que é tempo e constância. Se você, primeiro, se tu for muito determinado, tu pode sair do zero, cara. Desde a da parte técnica, eu vejo assim, a evolução que eu tive como CEO, como gestor, foi em um período muito curto, Kaique. Absurdo Uhum. a minha evolução como pessoa, como tudo. Só que por quê? Era exposição ao risco, exposição ao problema, né? E não desistir em momento algum. Tipo assim, meu Deus, vou desistir. Vou, sei lá, fazer outra coisa, né? Não era uma opção e até hoje não é, né? Nunca vou ter essa opção dentro da minha visão, né? Então, é persistência, que é o principal, acho que chave, assim, para conseguir estar desenvolvendo algo. E tem alguma coisa assim que você não faria hoje, se caso você já tivesse esse conhecimento que teve ao longo aí desse tempo, fala assim, não, cara, eu não faria isso. Alguma coisa você faria diferente hoje? Que eu faria diferente. Eu acho assim, se for pensar, não sei se, bom, eu brinco assim, quando eu fui para a Itália, cara, não é algo assim, cara, não faz isso. É coisa de maluco fazer o que eu fiz. Então eu não faria nada se for ver com a cabeça que eu tenho hoje. Só que eu entendo que foi um processo de aprendizado que, poxa, eu tinha, sei lá, não lembro, 18, 19 anos. Meu, vou fazer, vou ter esse aprendizado, vou quebrar a cara pra caramba, né? Chegou um tempo até na Itália que, cara, eu cheguei a ter a crise de pânico até, tu acredita? Caraca. De tão pilhado assim que eu tava com a situação de precisava fazer algo, né? E eu acho que é isso, sabe? Dá sentido que eu não faria. Claro que deve ter erros pontuais, coisas que a gente possa ter errado nesse caminho, mas eu acredito que tudo que eu estou vivendo, assim, errando, está me ajudando muito, me ajudou a ter essa visão de negócio que eu tenho hoje, sabe? Então, não sei se mudaria alguma coisa em específico. Ah, legal, Lucas. E hoje, tem alguma pessoa da sua área que você admira muito, que você tem como referência? Tem algumas pessoas, um deles, assim, que eu acho que a principal característica dele é que ele é um cara muito disciplinado. Eu acho que todo mundo que está ouvindo tem que seguir, o pessoal que tem interesse por negócio tem que seguir esse cara, até eu vou falar o nome dele na sequência, que é uma pessoa que tem uns valores muito bem definidos, é uma pessoa extremamente disciplinada, é um cara jovem também que entende muito essa área do mercado de tecnologia, que é o Thales Gomes, não sei se você conhece. Sim, e qual que é a característica que você mais acha legal assim do Thales? Do Thales, a questão que ele é muito direto. Ele é muito direto e ele é muito comprometido com os valores dele, sabe? É algo que é muito difícil de chegar no nível dele, porque, cara, o cara, assim, até eu brinco assim, deve ser um saco viver com o cara, porque o cara é um chatão. Mas ele executa, ele faz, né? Tanto que a empresa dele, ele foi um dos fundadores, ele foi o fundador, aliás, da Easy Taxi, que foi ela foi aportada por um fundo alemão, se eu não me engano, e em, sei lá, 2 anos de empresa, a empresa estava em 32 países. Eu acho o único caso assim, do mundo que aconteceu, que teve essa relevância igual ele, principalmente sendo no Brasil, que naquela época, se eu não me engano, foi em 2007, 2008. Em 2008 nem se ouvia falar de venture capital no Brasil, né? Que é a parte de investimento em startup, em capital de risco, né? E esse cara, pô, ele vendeu o carro que ele tinha, que era acho que um Celta na época, para fazer isso aí. Então, pô, é um cara assim que eu admiro bastante ele. Achei uma referência bem legal e é um cara jovem também. Isso que eu acho que dá um fit legal para pegar como referência, né? Ah, legal. O Thales é o Thales que é Thalys, né? Com I, não é? Thalisa, aham. Até o Ah, Insta é. dele é @Thales com 2 L's, Gomes. E Lucas, hoje, se fosse para você dar um conselho para o seu eu mais jovem, você acha que qual frase que mais te motivaria lá atrás? Cara, eu acho assim, que eu falaria para ele, cara, seja cara de pau. Seja o cara que vai entrar, vai falar, não tenha medo de falar e faça aquilo que tu pensou em fazer, sabe? É claro que dentro de. Mas principalmente na questão de negócios, na questão, poxa, quantas vezes, por exemplo, lá no começo, precisava falar com alguém, cara, não conseguia, não tinha coragem, de medo do que a pessoa, qual seria a reação, né? Então fala, se expõe a risco, participa, talvez. Eu teria participado mais, talvez, de alguma coisa que me trouxesse uma visão empreendedora mais rápido. Talvez tem muitos grupos aí que existe hoje, por exemplo, tem um que é o IFL, por exemplo, que eu acompanho, até fui no evento deles agora, recentemente em São Paulo, que é um instituto de formação de líderes, né? Cara, os caras estão focadaço no empreendedorismo, galera jovem. Eu me aproximaria desses caras,
para aprender de fato, sabe? Massa, massa demais, Lucas. E Lucas, vou trazer aqui um pouquinho mais agora para algumas perguntas mais pessoais, digamos assim, né? Para entender um pouco mais sobre o Lucas. E, cara, quais são as suas maiores paixões hoje? Quem que é o Lucas fora do trabalho, assim? Cara, o Lucas fora do trabalho. Eu sou 100% do meu trabalho. Eu vivo para isso, eu vivo para a empresa e é algo que eu não faço porque eu amo, cara, eu gosto de estar aqui. Aham. Maiores paixões, assim, eu acho que até algo que eu falei no começo do podcast, algo que me encanta, assim, sabe aquele encanto de criança, assim, aquele sonho de criança, é o que eu Uhum. tenho em relação, por exemplo, a gente tá construindo algo legal, que é isso que, por exemplo, hoje nós temos a Alitec e, cara, ela nasceu com a visão de que é algo global, eu não quero nada Uhum. menos do que isso, né, e o modelo dela é muito escalável e tal, então é muito sobre isso, sobre a questão de eu estar construindo alguma coisa, e a coisa que mais me motiva, assim, nesse processo, Kaique, é ver as pessoas engajadas. Aí tu vê, às vezes, cara, a galera que tá comigo aqui, esses malucos trabalhando até meia-noite, assim, pô, eles não precisavam estar fazendo isso. Mas os caras estão ali porque eles. Enfim, eu não sei se. Isso é o melhor parâmetro que eu tenho, assim, para a relação de sucesso, digamos assim, é o pessoal que tá perto, tão engajado, eles estão com o negócio. Né? E claro que o resultado também, e com o resultado financeiro, a gente consegue expandir, consegue viajar, a gente sempre faz muita. A gente faz sempre isso aqui, cara, de ir para eventos, por exemplo. Cara, eu levo todo mundo, a gente viaja, a gente vai para São Paulo direto participar de eventos, convenções, e é algo que é muito legal, porque acaba criando essa. As pessoas entendem que, poxa, a gente está aqui para construir algo legal. Tanto que, por exemplo, poxa, o cara vir lá de Roraima, deixar a vida dele para cá, porque É, ele está engajado com a causa. que da hora, Lucas. E hoje vocês estão em quantos colaboradores? Hoje, no total, somos em 8 pessoas comigo. É um time pequeno, mas é um time que performa muito. E, Lucas, trazendo agora, aí voltando para essa questão do pessoal, você falou que a sua maior paixão, no caso, é o trabalho, né? E você tem algum hobby, Lucas, assim, que você gosta de fazer para distrair alguma coisa, ou o seu hobby entra assim, meu hobby é trabalho? Olha, o que eu tenho de hobby, assim, eu gosto, faz tempo que eu não faço, mas eu gosto de algum esporte aquático, vela, kitesurf. Nunca consigo fazer, nunca tem vento adequado aqui, mas é algo que eu gosto muito. Pratico atividade física diariamente, então sempre treino todo dia, basicamente. Isso eu vejo como um hobby e algo essencial, porque isso me mantém com a disposição para que eu consiga estar trabalhando muitas horas ali por semana. Cara, hobby, assim, que eu tenho que viajar, só que faz desde a pandemia, eu nunca mais viajei. Agora tá dando, acho que vou fazer uma viagem, porque já deu bastante tempo, né? Mas o hobby, acho que é mais isso, não tem nenhum específico, assim, que eu pratique. O snowboarding também sou um cara que ama o esporte, só que, poxa, não dá para fazer toda semana, né? Massa. Assim, se você não fosse empreendedor, Lucas, assim, vamos colocar uma hipótese assim que eu acho que é meio impossível. Mas se Sim. caso você não fosse empreendedor, você acha que você estaria trabalhando em qual ramo? Cara, eu acho que numa área, talvez engenharia, alguma coisa nessa área, que eu admiro muito esse pessoal que tem essa visão processual e pautada na realidade, em dados, sabe? Eu, pô, curto demais isso. Acho que nessa área de engenharia, alguma coisa, talvez construção civil. Mas eu acho que no final das contas você vai acabar empreendendo alguma coisa, porque até lembrei de uma história engraçada, Kaique, que chegou um tempo lá na Itália que eu pensei, cara, meu dinheiro acabando, e aí eu pensei, cara, preciso fazer alguma coisa. Eu pensei, fiz um currículo bonitão lá, cheio de coisa no currículo. Em italiano o currículo, imprimi 30 cópias, eu lembro. Sabe quantos que eu entreguei? Nenhum. Nossa, Eu saí de casa, velho. Que como os negócios. Pensei, cara, preciso entregar esse currículo para ver se consigo qualquer coisa para me fazer, né? Eu dei, sem brincadeira, eu dei uma quadra, dei a volta, voltei para casa. Falei, não, cara, não consigo. não Eu é para preciso mim. fazer alguma coisa e comecei com esse projeto aí de traduções. Ah, que da hora, Lucas. E assim, Lucas, hoje, qual que. Eu acredito que você tem muito orgulho da sua trajetória hoje, mas você acha que você já realizou tudo? Acho que não ainda, mas qual que é o seu maior sonho hoje? Pessoal e profissional. Cara, eu digo que eu não nem comecei ainda. Eu acho que foi tudo um aprendizado até então, até onde eu tô agora. É o primeiro ponto. Eu falo muito pro pessoal, cara, nem comecei. O que a gente tem não é nada perto do que eu almejo, sabe? A questão de sonho, eu tento não. Eu penso assim, o que eu, claro, objetivo.
eu quero ter essa empresa, por exemplo, a Litec, com alcance global, com atuação no mundo todo. Pô, um sonho gigantesco. Mas não tem um sonho mesmo, são metas, eu acho, sabe? Porque, tipo, isso eu acho que, pô, só depende do nosso produto, ele é muito escalável, porque ele já nasce no mercado que, intrinsecamente, ele é escalável, porque é tradução, idioma, para tu escalar alguma coisa, tu vai precisar de idiomas, né, internacionalmente. Eu acho que é isso, sabe? Não tem um sonho específico, mas eu acho que eu gosto muito do processo, de estar fazendo, de estar construindo, tu vê a evolução do negócio. Claro que quando tu vê que não está indo da forma que eu quero, por exemplo, que deveria estar indo, isso dói muito, é complicado, acaba me cobrando bastante, mas eu acho que seria mais isso, ter uma plataforma global mesmo. Massa. E Lucas, por que você acha, assim, na sua opinião, que muitos empreendedores falham? Volto naquele ponto que eu trouxe antes, persistência e amar o que faz, porque não adianta tu ser persistente e fazer as coisas mal feitas, tu não tá, de fato, interessado naquilo ali, né? Então, quando tu tem poxa, adoro o que eu faço, empreender, enfim, você vai estar trabalhando horas ali para resolver, não tem habilidade, tu vai conquistar. Isso é hard skill, tu vai conquistar estudando, tu vai conquistar trabalhando, né? Eu achei isso, cara. Se o cara quiser, é persistência mesmo, só que tu tem um preço, né? Tu ficar ali, às vezes, anos, como tem muitas pessoas que começam a empreender, o negócio não dá certo. Só que, cara, não deu certo? Paciência, bora para outro. Massa, massa demais, Lucas. E assim, para fechar agora, eu queria que você indicasse para a galera aí um ou mais livro para a galera aí aprender mais. Livros. Vou indicar um livro só, para que esse livro tenha impacto. Até o pessoal brinca e me pergunta quanto que eu ganho para cada indicação desse livro. Porque eu comprei esse livro para todo mundo aqui do time já. Eu já devo ter dado para mais de 15 pessoas esse livro. Que é um livro assim que teve um impacto na minha vida absurdo, na minha jornada, numa mudança de visão de mundo que eu tive com esse livro, né? Ele é de uma escritora russa, que foi morar para os Estados Unidos quando criança. Ela estava no meio da Segunda Guerra, basicamente. A família dela teve tudo desapropriado lá na União Soviética. Ela fugiu para os Estados Unidos. Foi o livro que foi considerado o livro que mais influenciou pessoas nos Estados Unidos depois da Bíblia. Nossa. É bizarro. E é um romance ainda. Tipo, é uma historinha que tu lê quando tu lê, tu pensa, caraca, como que eu nunca tinha pensado nisso? Se chama A Revolta de Atlas. A Revolta de Atlas. Da Ayn Rand. A-Y-N-R-A-N-D. Show de bola. Vou dar uma pesquisada depois também. Vale a pena, hein? Porque ele traz uma visão assim sobre valores, sobre propósito. Ela tem uma filosofia, na verdade, que é o objetivismo, né? Que ela tem pautado na filosofia 3 pilares, que é a razão, propósito e autoestima. Nesse livro ela te explica por que tu precisa de cada um desses para tu prosperar em qualquer área e ser feliz, né? Poxa, que da hora. Não, bem interessante mesmo. E, cara, muito obrigado aí por aceitar o convite, por bater esse papo, por compartilhar mais da sua história. Tenho certeza que sua história vai de encontro com muitas pessoas, né? Muitos jovens, eu acredito que vai se identificar com a sua história. E é isso, muito obrigado. E eu deixo aí aberto o espaço aí para você, para dar algum conselho para alguém, como que as pessoas podem se conectar com você aí nas redes sociais, como que eles possam te encontrar. Fica aí aberto esse espaço agora, aí é seu. Maravilha, Kaique. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre muito legal estar podendo fazer algo, talvez alguma informação dessa aqui pode ser muito valiosa, porque é um processo que eu já passei e que eu tive muitas dores, às vezes tu pode aprender com a minha falha, né? Para entrar em contato comigo, basicamente meu Instagram. Então, quem quiser, por exemplo, entrar em contato, fazer alguma pergunta, trocar, às vezes, alguma ideia, ou tiver interesse também em trabalhar conosco, tem um perfil legal, dentro dessas características que eu falei ali, o pessoal que está pilhado, quer fazer as coisas acontecer mesmo, a gente sempre tem vaga aberta dentro da Yellow Link, e meu perfil ele é @lucasmontani_. Só me seguir lá, me dar um oi, e a gente conversa, né? Bate um papo aí, vai ser um prazer estar fazendo isso. Encerramos então mais um episódio do Decolada, e se você gostou, quer mandar um feedback, crítica ou até mesmo uma sugestão de convidado para os próximos episódios, mande um e-mail para decolada@asas.com.br. Lembrando que Asas tem 2 A, A-S, A-A-S.
Vamos lançar episódios a cada 15 dias, nas sextas-feiras, então não esqueça de seguir a gente no Spotify, YouTube e em outros agregadores de podcast. E ativar também as notificações para ser avisado assim que um novo episódio for ao ar. Beleza? Te espero no próximo episódio.